Muito boa noite a todos. Deus esteja nos abençoando mais esta segunda-feira, sempre com este propósito, né, de meditar, de aprender mais da palavra de Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele e que através de nossas vidas nós possamos corresponder, né, àquilo que a palavra de Deus deseja de nós. Amém. Amém. Hoje, como eu falei, a gente ia finalizar a aula passada. Eu até mandei os slides, né, em formato de PDF, para quem desejasse abrir e ler, né, o conteúdo final, para poder ajudar até mesmo nas leituras bíblicas, né, para a gente finalizar e já iniciar a terceira aula, que é um panorama geral de toda a Bíblia. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Provavelmente essa terceira lição, a gente só vai finalizar também na próxima aula, creio eu. Ela tem é bastante falada, nós pouco vai ler a Bíblia, porque a gente quer só entender cada livro da Bíblia, tá? De forma resumida. Isso também vai ajudar no contexto que nós falamos na aula passada, que é a ideia de você conseguir compreender, de você fazer os estudos pessoais na sua casa. Você sabendo um pouco, né, pelo menos o conteúdo principal de cada livro da Bíblia, você já vai conseguir entender qual é o tema principal de cada livro, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Essa é a aula, o final da aula passada, só um minuto. Apareceu aí? Ok. É o tema que a gente ia abordar sobre o silêncio das Escrituras. Uma pergunta você pode responder: eu tenho algum direito em alterar a palavra de Deus? De acrescentar algo à palavra de Deus? Não. Com certeza não, né? Com certeza não. Nós não temos esse direito. O nosso direito é preservar e obedecer aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi revelado. O Espírito Santo, a todos esses homens que foram inspirados, né, pelo Espírito Santo, a deixar a palavra registrada para nós. Então, algumas passagens que afirmam o princípio do silêncio. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Pronto. Na verdade, eu passei um slide, só um minutinho, deixa eu voltar aqui, ó. O princípio natural do silêncio. A Bíblia ensina várias vezes sobre não acrescentar, tirar. Então, o nosso alvo é ver como aplicar isso. Quais coisas nós podemos usar e fazer que é permitido, mesmo que a Bíblia não falasse nada, e quais coisas não podemos usar ou fazer porque seriam acréscimos. Então, quando estudar uma passagem, procure o propósito de Deus, o propósito principal de Deus. Isso vai ajudar com esse princípio do silêncio das Escrituras. Nós até falamos alguns exemplos, né? Eu até faria uma pequena brincadeira, mas de forma virtual é mais difícil de fazer isso, né? Se a gente tivesse aí de forma presencial, seria mais fácil. Mas, enfim, se der, a gente faz depois. Então, algumas passagens, né, que vai falar sobre isso. Já está na tela de vocês aí a passagem. Você pode anotar ou você pode conferir aí na sua Bíblia, tá? É um detalhe que a gente sempre pede, né? Confere. Confere o que nós estamos dizendo para ver se está de acordo com a palavra de Deus.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, vai falar assim: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Paulo enviou uma carta à igreja de Corinto, né? Pula mais uma tela aí. Hã? Pula mais uma tela. Pular mais uma? Porque não tá aparecendo não também aqui. Tem que Não. pular mais uma tela. Isso mesmo. Tu tá no A silêncio das última. escrituras. Apareceu aí agora? Ainda não. Não, tá sendo a escritura aqui para mim aqui. Deixa eu ver aqui então, ó, só um minutinho. Deixa eu cancelar. Entendi tudo aí. Agora sim. Tem mais coisa. Ok? Agora a gente está ouvindo a Terezinha. Eu vi que ela colocou um fone de ouvido aí, ó. Isso, agora deu certo. Ah, legal. É alguma coisa, então, Terezinha, da configuração do seu Zoom, que ele está aceitando quando você coloca ou pluga um fonezinho de ouvido. É a configuração do Sim. celular. Mas tá bom, certo. já descobriu como resolver. Isso mesmo. Isso é bom. Graças a Deus deu certo. Amém. Então, conseguiu enxergar aí, ó, a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6? Um princípio, não ultrapassar. Agora mudou de Tá, tela. apareceu. Ok. Uma outra passagem também é lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Que é uma passagem que nós lemos, né, já na aula passada. É uma passagem muito interessante essa de Gálatas, né? Serve muito para nós hoje, assim como serviu para os irmãos daquela época. Que vai dizer assim: Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. O que Paulo está querendo dizer aos Gálatas aqui? Lá no contexto de Gálatas, você vai perceber que Paulo vai falar, lá no versículo 6, eu me admiro muito como vocês estão adulterando, vocês estão pervertendo o evangelho de Cristo, dando ouvido, porém, não é o evangelho de Cristo. Paulo vai falar dessa forma. Ou seja, nós podemos dizer que existe outros evangelhos? Sim. Porém, há só um, ou há só um que é verdadeiro. Há só um evangelho que é verdadeiro. Assim como nós podemos dizer que há várias fés. Né? Hoje as pessoas falam, né? Cada um tem a sua fé. Não falam isso as pessoas? Mas qual é a fé verdadeira? Lá em Efésios, né? Capítulo 4, vai falar que existe uma só fé. É essa fé que é verdadeira. Assim como o evangelho de Cristo, esse evangelho que foi anunciado, que foi inspirado e foi deixado revelado para nós, é o único verdadeiro. Ok? Não há outro. Algumas outras passagens, né? Está na telinha de vocês aí, vocês podem ler depois. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Provérbios, capítulo 30, João, capítulo 20, 2 João, versículo 9. 2 João não tem capítulo, ou podemos dizer que só tem um capítulo só, né? Mas é lá no versículo 9. E Apocalipse, capítulo 22, do 18 ao 19 também, vai falar sobre isso, sobre não ultrapassar, sobre o silêncio das Escrituras. Com certeza, essas passagens e outras nos ensinam a honrar o silêncio de Deus. Conhecer, exaltar e obedecer exatamente o que Deus disse e tudo o que ele não disse. É aquela ideia, né?
Ah, mas Deus não está proibindo isso. Talvez muitos querem defender alguma prática colocando essa ideia, mas Deus não está proibindo. Então, não é a forma correta de eu dizer. O que eu tenho que dizer é aonde está autorizando. Essa é a pergunta correta. Eu nunca posso falar, mas Deus não está, onde está proibindo? Senão vai entrar aquela ideia, né? Eu vou batizar o meu gato, o meu cachorro. Deus não está proibindo fazer isso. Ok? Mas Deus é muito... A gente precisa entender que nas Escrituras, nós vamos entender que Deus é específico. É específico em muitas coisas. Ok? Então, nós precisamos entender aquilo que Deus deseja. Nós devemos recusar acrescentar à palavra de Deus quaisquer ordens ou práticas humanas que não foram autorizadas pelos mandamentos gerais e específicos de Deus. Alguns exemplos, né? Depois vocês podem ler o contexto. Mas lá em Números, capítulo 3, versículo 2 e 3, Deus mandou Moisés escolher Arão e seus filhos para serem sacerdotes de Israel. Ele não fez nenhuma lista de todas as outras tribos para proibir as demais tribos de serem sacerdotes. Não havia necessidade. Ok? Só uma pergunta. Quem poderia ser sacerdote lá no Antigo Testamento? Qual tribo? Vocês podem ativar o som de vocês, tá? Porque eu desliguei. Da Terezinha eu tinha desligado também porque eu tinha alguns sons de fundo. É só apertar onde tem o microfoninho ali, ele desabilita. Aí vocês podem falar, tá? Sem problema nenhum. Isso, igual o Raika fez aí, ó. Quem quiser responder, ó. Então habilita o microfone e responde. Eu acho que é a tribo de Levi, né? Tribo de Levi. Levitas. Exato. Mas uma outra pergunta. Todos os levitas poderiam ser sacerdotes? Eu acho que sim, né? Não. Não, né? Não, por quê? A linhagem de sacerdócio era só a linhagem de Arão. Moisés, ele era da tribo de Levi, porque era irmão de Arão. Porém, nenhum descendente de Moisés poderia ser sacerdote. Na Bíblia nós conhecemos como sacerdócio araônico. Por quê? A partir de Arão, todos os filhos, os descendentes de Arão, que teriam, né, essa autoridade de Deus para ser um sacerdote. Os demais levitas não. Todos eles serviam no templo, né? Isso sim. Mas para o serviço sacerdotal, apenas os levitas. Aliás, apenas os descendentes de Arão, corrigindo aqui. Ok? É interessante quando você detalha, porque estão percebendo que, mais uma vez, como o Regis falou, eu falo Regis, mas é Reginaldo, tá? Eu tô facilitando a vida. Para o mais íntimo, né? É isso, Mais íntimo. mano, não. Quando eu falo mano, aí é mais íntimo ainda. Mas olha só, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai percebendo uns pontos interessantes e importantes, que é o que o Reginaldo falou. A objetividade, tá, que Deus tem quando ele vai falar sobre algumas coisas. Então, ele é bem específico quando ele falou assim, olha, quem serão os sacerdotes, né, de Israel? Aí ele foi específico, da linhagem de Arão. Senão ele teria falado assim, todos podem ser, né? Mas não, ele foi específico. Aí, quando ele é específico, será que a gente tem o direito de ficar criando alguma ideia diferente? Não tem, nem tem. Porque se ele já deixou especificado qual é a linhagem, eu não posso nem pensar em outra, entendeu? É por isso que é importante você detalhar assuntos. Aí você vai fazendo as perguntas. Quando foi? Por que foi? Como foi?
Aí você vai descobrindo as respostas corretas. Exato. Né, até mesmo lembrando quando você faz um estudo, você fazer pergunta, né, para o texto que você está lendo. Você faz a pergunta e tenta descobrir qual é essa resposta, né? Quem Sim. escreveu, quando foi, qual foi o motivo da escrita, né? Qual a época, para a gente poder compreender o contexto histórico e depois aplicar para nós hoje, né? Sim. Tudo tem aplicação para nós hoje, com certeza. Mas algumas ordens, nós não, vamos colocar algumas ordens que foram dadas, nós não podemos aplicar para nós, tá? Ah, porque Deus mandou fazer isso lá, então eu vou fazer hoje. Não. Deus não mandou Noé construir uma arca? Mandou Noé. Será que eu vou sair construindo uma arca? Né? Não faz sentido. Então a gente precisa entender esse contexto, né? Para quem foi, né? Foi para Noé. Peraí, eu não vou fazer. Só porque está escrito na Bíblia? Senão a gente fica achando que tudo que está escrito na Bíblia tem que ficar fazendo, né? O próprio autor de Hebreus, ó, vamos ler essa passagem? Hebreus capítulo 7. Deixa eu ver quem pode ler. Quem pode ler para a gente aí? Paulo, pode ler para a gente Hebreus capítulo 7, do 13 ao 14? O que está na tela, né? Isso. O autor de Hebreus entendeu o silêncio de Deus sobre os sacerdotes. E a passagem, Paulo? Ah, tá. Isso Achei que é tava só na- um comentário, isso aí. Esse Não, tá. comentário. Deixa eu abrir aqui, então. A tela, eu tinha entendido. Eu entendi que estava na tela. Tá bem. 7... Hebreus 7. Sete, 13, 14. Ó, deixa eu só. Peraí. Pode ler do 11 até o 14. Do 11 ao 14. Certo. Então, se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outras tribos, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isso. Obrigado, Paulo. Em Hebreus vai detalhar também a questão do sacerdócio araônico que nós falamos aqui. Mas o que o autor de Hebreus está falando aqui? Sobre a mudança de lei. Existia a lei de Moisés e agora nós temos a graça, ou seja, a nova aliança. O sacerdócio, né, ligado à tribo de Levi foi um. E agora houve uma mudança de lei. Por quê? Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus. Mas como Jesus pode ser considerado sacerdote se ele veio da tribo de Judá? Dá para entender o que Hebreus está querendo dizer aqui? Espera aí. Moisés disse que todo sacerdote deveria descender lá de Levi, né? de Arão. Mas Jesus, ele vem da tribo de Judá. Então, como ele pode ser um sacerdote?
Qual é o motivo que Hebreus vai falar aqui? Porque houve uma mudança de lei. É isso aí. Não se segue mais aquela lei de Moisés, mas se segue a lei de Jesus. A lei de Jesus mudou isso. Dá para entender? É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. Agora faz sentido mesmo. Faz sentido, né? Então, qual é o silêncio que está falando? O próprio autor vai falar, lá no versículo 14, pois é evidente que o nosso Senhor descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Ou seja, eles não faziam sacerdote de outras tribos, porque Deus foi específico com a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Ou seja, eu não tenho direito de alterar aquilo que Deus foi específico, como o Carlos falou. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 7, depois vocês podem ler também. Uzá, não sei se vocês já ouviram falar de Uzá. Embora ele tivesse boa intenção, ele violou as instruções que o Senhor dera para manuseio da Arca da Aliança. Aí você pode depois ler as passagens aí. O que aconteceu? Eles iam transportar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha todo um preceito, toda uma regra para que se fosse carregado. Ela tinha umas argolas, tinha os varão, não poderia tocar na arca, tinha que carregar naquele varão, né? E só os levitas poderiam carregar. O que aconteceu? Eles estavam transportando já de forma errada, né? Numa carroça, e a carroça balançou e a arca ia cair ao chão. Uzá, na boa intenção, foi segurar a arca, e ele tocou diretamente na arca. O que aconteceu? Morreu. Depois vocês leiam a história aí. A lei específica. A lei específica. Mesmo quando se há uma boa intenção em fazer, mas que ultrapassa aquilo que foi ordenado, não é aceito por Deus. Sim. Nós não podemos aplicar para nós hoje isso? Deus, ou Jesus, né, deixou várias regras, vamos dizer assim, né? Deixou o Novo Testamento revelado. Quando eu, mesmo que com boa intenção, quero fazer algo que ultrapasse aquilo que já foi dito, será que eu estou fazendo errado? Ou será que eu estou fazendo certo? Ah, mas eu tenho boa intenção em fazer isso. Espera aí, mas Jesus não autorizou. Jesus não ordenou. O que manda não é a nossa boa consciência. O que manda é a orientação que foi registrada. É a palavra registrada, ok? A minha consciência fica em segundo plano. Primeiro, veja o que Jesus mandou. Ah, peraí, eu tenho uma boa intenção, mas Jesus não ordenou? Não esquece, não faça. Ok? Às vezes, há tantos ensinamentos fáceis, vamos dizer assim, que a Bíblia nos ensina, e a gente deixa de fazer, e às vezes a gente procura fazer algo que a Bíblia nem manda. Peraí, vamos fazer aquilo que a Bíblia ordena, né? Aquela passagem que o Caco leu na aula passada, né? As coisas ocultas pertencem a Deus. O que é oculto, deixa com Deus. Aquilo que nos é revelado, então, vamos praticar, vamos fazer. Uma outra situação também que você vai encontrar lá nas leituras de Levítico, tá a passagem aí na tela, a situação de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, os primeiros sacerdotes ali. Eles levaram fogo impuro, né? Tá a passagem aí, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Eles usaram um incenso que não era autorizado e levaram o fogo perante o altar. Vocês sabiam que, na história, falam que quando alguns sacerdotes entravam, né,
para fazer as ofertas, ou para entrar no chamado Santo dos Santos, né? Que era uma vez por ano ali, eles entravam com uma corrente amarrada nos pés. Quem já ouviu isso? Se caso acontecesse alguma coisa, alguém morresse, como que eles iam entrar se não fosse permitido? Eles tinham que puxar a pessoa pelo pé, pela corrente. Isso não tem um registro, tá? Mas pela história, e é natural a gente compreender que era necessário isso, porque não poderiam, né, entrar ali na presença de Deus. Então, Deus é específico. Não ofereça nada a Deus sem que ele tenha pedido, sem que ele tenha autorizado. Procure agradar a Deus da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Será que Deus é um Deus tão... Claro, Deus é algo... Se Deus fosse totalmente compreensível, vamos dizer assim, ele não seria Deus, né? Deus é um Deus grande, vai muito além da nossa imaginação. Vai muito além da nossa imaginação. Mas nós podemos compreender muito de Deus através daquilo que ele deixou revelado. Então, busque fazer aquilo que Deus já mandou. Não busque querer fazer algo pensando, eu acho que Deus vai gostar disso. Se Deus nem mandou, né? Deixa o achômetro de lado e faça aquilo que Deus ordenou. Nadab e Abiú pagaram muito caro com isso. Uma coisa que a gente precisa aprender, né, com o passar do tempo a gente vai descobrindo isso. Mas vamos lá. Como é que você agrada a sua esposa, Regis? Como é que você sabe que ela gosta de tais coisas? Como é que você sabe, né? Você não tem que conhecer ela. Isso. Se você não conhecer a sua esposa, não tem como você agradar ela. Não tem. Você vai tentar várias coisas e nada vai dar certo. Quer dizer, uma ou outra pode ser que dê certo. Entendeu? É o mesmo sentido para a gente. Como é que você quer agradar a Deus se você não conhece Ele? Mas como é que eu vou conhecer a Deus? Né? Vou lá, Senhor, Senhor, aparece aqui para mim, né? Eu preciso bater um papo com o Senhor. Peraí, não é assim. Né? Não é assim, ele não faz isso. No passado ele fez com alguns, mas ele falava por várias formas, né? Vários meios e formas, e não era aparecendo para as pessoas. Né? Como a gente sabe que apareceu aí para vários. Moisés é um deles, e aí que seja. Como é que então a gente sabe, conhece, cria relacionamento com Deus? É por meio da palavra. Não foi ele quem escreveu, ele falou, se você conhecer o que eu disse, as minhas escrituras, e guardar elas, você sabe quem eu sou. Né? Enquanto você tiver conhecimento sobre isso, você vai saber o que me agrada e o que não agrada. Né? Agora imagina, como que você quer agradar a Deus se você nem conhece as escrituras? É por isso que vocês estão aqui, vocês já estão de parabéns. Estão de parabéns por quê? Porque o desejo de vocês é conhecer mais sobre aquele que escreveu. Né? Não é sobre mim, não é sobre o Reginaldo, a gente nem vai falar sobre nós aqui. Né? Não tem nem como. Né? Nós não somos vamos dizer assim, o objetivo, né, de vocês estarem aqui. O objetivo é conhecer Deus. Né? É claro, estudar a Bíblia e tudo, sim, mas o objetivo final é o quê? Conhecer Deus, para saber o que é que eu tenho que fazer nessa vida aqui. O que é que agrada a Deus? O que é que ele pediu? O que é que ele espera de mim? Então, essa é a forma que a gente precisa conhecer ele, precisa criar relacionamento. Exato. Bem lembrado, Caco. Eu ia usar uma ilustração, né? Eu vou falar de mim agora, para quê? Só para você entender um pouco do que eu quero dizer. Vamos supor que dia 14 de maio é meu aniversário. Vocês querem me dar um presente. Mas você quer me agradar com esse presente, não quer? Eu já sei, eu já sei. Já sabe, né? Pode ir lá na loja da Cacau Show, ó, aqui. Né? Pode ser um outro chocolate também. É isso aí. Preferência meio amargo.
Ó, eu já dei uma ideia do Eu que achei eu... que ele ia pedir um carro, mas tudo bem. Não. Ele pode pedir depois para você, não tem problema não, Regis. Pode pedir para o Paulo. Paulo sabe de onde ele conseguir aí, ó. Então, ó, vocês sabendo que eu gosto de chocolate, no meu aniversário, vocês vão me dar chocolate, né? Vamos supor que, ó, eu usei essa ideia com a outra turma. Vocês querem fazer um aniversário surpresa. Eu gosto de bolo de chocolate. Eu não gosto de bolo de morango. Só um exemplo, tá? O que vocês vão oferecer lá no aniversário? Bolo de morango ou bolo de chocolate? De abacaxi. Abacaxi é diferente. Não é nenhum nem outro. Então, tem que ser específico. Ó, eu sei do que o Reginaldo gosta, tá? Só um exemplo. O que eu quero dizer? Precisa conhecer, saber aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera. Você sabendo o que Deus espera, você vai oferecer a Deus aquilo que agrada a Ele. Não aquilo que, eu vou fazer porque eu gosto. Mas o centro é igual o culto, tá? Vamos usar um outro exemplo aqui. Eu já ouvi, talvez, pessoas falar, eu não gostei do culto. Peraí, quem disse que o culto é para aquela pessoa? O culto que foi realizado não foi para aquela pessoa, foi para Deus. Né? Então, quem tem que gostar do culto? Quem tem que gostar ali da reunião de adoração? É Deus. É Deus. Ok? Então, a gente precisa conhecer mais a Deus para a gente poder oferecer aquilo que agrada a Ele. Conclusão que nós chegamos dessa segunda lição, a gente pular para outra. Oi, Vitor. É igual Jesus falou lá em João 4, 34. Posso ler aqui? Pode ler, por favor. Assim, Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. É mais ou menos assim, né? Sim, essa é a ideia, né? Cadê o 34? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha uma missão aqui, né? Jesus, ele aceitou a missão aqui na Terra em levar o evangelho, em curar, em deixar registrado a nova aliança, a nova vontade do Pai, vamos dizer assim. Mesmo que isso custasse a sua vida. Mas ele fez, ele obedeceu. E isso custou a própria vida de Jesus. Então, ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de quem? A nossa ou a de Deus? Né? Obrigado, Vitor. Bem lembrado. É uma passagem que a gente pode usar sim, com certeza. Conclusão. Tudo isso revela o cuidado que devemos ter para não ultrapassar o que está escrito, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios. Porque como o apóstolo João, né, afirmou em sua carta, segundo João 9, está escrito em vermelho aí, ó. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Jesus nos deixou algo registrado. Eu preciso permanecer no ensino de Cristo. Se eu for além, ou seja, se eu adulterar, colocar coisas que não existem, eu não tenho Deus. Eu não tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com Jesus. Mas quem permanece no ensino de Cristo, então esse tem comunhão com o Pai e com o Filho. Então, para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso permanecer no ensino de Deus. Alguma dúvida nesse ponto? Senão a gente já pula aí para o outro slide da lição 3. Tudo tranquilo? Sim. Ok. Vocês querem ter comunhão com Cristo? Sim.
Amém. Sim. Então, qual é uma das formas que nós encontramos nessa passagem que nós lemos de João? Eu preciso o quê? Fazer a vontade, né? A vontade do Pai. Fazer a vontade, ou seja, mais específico, permanecer no ensino de Cristo, né? Isso. Conforme fala lá em 2 João, versículo 9. Permaneça no ensino de Cristo. Ah, peraí, mas e o ensino de Moisés? A Bíblia não está falando para você permanecer no ensino de Moisés, no ensino de Cristo. Mas isso a gente vai ver mais para frente também. Ok? Vamos lá para nosso outro slide. A telinha aí? Sim. Ok. Então, quantas divisões nós temos na Bíblia? As divisões principais. Quem lembra? 2, né? O Duas. Novo e o Velho Testamento. Velho Testamento e Novo Testamento. Exatamente, o Novo e o Velho. O Velho Testamento, quem lembra? Quanto tempo aproximadamente levou para o Velho Testamento ser escrito? 1.500 anos. 1.500? 1000 anos? 1.000 anos. 1.500 a gente pode colocar toda a obra da Bíblia. Toda a obra da Bíblia. Por quê? Aproximadamente 1.000 anos. Quando a gente fala em datas, a gente sempre fala aproximado, tá? Não tem uma conclusão exata ali. Mas o Velho Testamento, aproximadamente 1.000 anos. O Novo Testamento, aproximadamente 100 anos. Espera aí, mas dá 1.100. Falta 400 anos. Onde está esses 400 anos aí na história? Quando o povo Foi está silêncio. dito. O silêncio das Escrituras, né? Aliás, Sim. silêncio, eu estou lembrando lá da outra aula. Foi um silêncio, na verdade, é o período intertestamentário, né? Que isso foi no antigo, antes de Jesus. Houve um período ali de 400 anos de silêncio, onde não havia profeta. Não havia profeta. Tanto que alguns livros que foram escritos lá, que são chamados os livros apócrifos, né? Alguns dos autores vai declarar que não havia profeta em Israel. Não havia. Deus não falou com ninguém. O último profeta foi Malaquias. E depois começou novamente o trabalho com João Batista para ele anunciar a Jesus. Então, juntando esses 400 anos, dá um período total aí de 1.500 anos que a Bíblia foi escrita. Okay? Então, o que acontece? A gente vai passar um bom tempo no Velho Testamento, até porque ele teve um maior tempo para ser escrito. Já o Novo Testamento vai ser muito mais rápido o nosso resumo ali, porque foi muito rápido, muito curto o período, tá? Bom, começamos lá então com o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele trata da vida e do ministério de Jesus Cristo. Já o Antigo Testamento vai tratar de todos os detalhes da nação criada por Deus para a vinda do Salvador. Então, Jesus é a razão pela qual toda a história do Antigo Testamento existe. As histórias e profecias do Antigo Testamento vai apontar para a vinda de Jesus. Então, o alvo do Antigo Testamento é educar todos em relação ao porquê o Salvador, que é Jesus, né, viria e o que aconteceria com ele quando ele viesse. A obra de Deus no Antigo Testamento foi completada por Jesus. Não há dúvidas de que a vontade de Deus é salvar o pecador. E é o motivo principal pelo qual o Antigo Testamento foi escrito. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento
tudo vai se resumir em Jesus. Não tem jeito. Nós falamos na aula passada. Todo o contexto, toda a obra da Bíblia, ela se resume em Jesus. É como se Jesus estivesse em cada página desse livro. Porque a razão principal da escrita é chegar a Jesus. Gálatas vai falar isso. Deixa eu só pegar a passagem aqui para mim ler para vocês. Não está marcada aí, mas eu lembrei dela, falando sobre a questão de educar, né? Lá em Gálatas, capítulo 3, quem puder ler, quem puder acompanhar a leitura. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 até o 25. Vai dizer assim, ó. Antes que viesse essa fé, né, falando da fé em Jesus, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que é um tutor? Alguém sabe o que é um tutor? Pode habilitar o microfone aí. É alguém que instrui. Que instrui? Exato. O tutor pode ser um aio também, né? Que conduz até a chegada de Jesus, né? Algumas versões vai falar aio, né? É o que conduz, né? Oi, Paulo? Que conduziu, na realidade, a chegada de Jesus, né? Que conduz. No grego, o tutor tem a ver com pedagogo. Quem faz pedagogia hoje é um professor, não é? Uhum. É alguém que vai cuidar também, não é? Do aluno. Então, a lei, ela, de certa forma, cuidou, instruiu, educou, levou, né? Eu sempre uso esse termo. Quando você leva o seu filho para a escola, seu filhinho, você deixa lá com o professor, com o tutor dele. Quando você vai buscar o seu filho, o que esse tutor faz? Leva o seu filho até você. É como se ele fizesse, ó, o meu papel foi feito, agora é com você. A lei serviu com essa finalidade. Vamos imaginar que a lei pegou na mão, né, do povo ali e levou até Jesus. E fizesse assim, Jesus, agora é seu. Agora você conduz. Ou seja, a lei serviu por um período. Você deixa o seu filho por um período na escola, né? Então, agora é Jesus quem conduz. Então, a ideia da lei foi isso, tá? Em educar, em levar, direcionar o povo. Um bom conhecimento do Antigo Testamento ajuda e muito, né, no entendimento do Novo. A sua apreciação pelo Novo Testamento vai crescer quando você estudar e entender mais acerca do Deus do Antigo Testamento. Então, esperamos que nesse estudo, né, aumente a sua curiosidade em relação ao que aconteceu, que acontece no Novo Testamento. Muitos, quando leem o Antigo Testamento, pensam que não há conexão das histórias, né, entre o Antigo e o Velho Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando você chega lá no livro de Levítico, lembra o que a gente falou? Ó, você quer começar o estudo? Não comece em Levítico, senão você vai desistir, porque é aprender. Então, você vai desistir se você não ter uma linha de estudo, sabendo onde aplicar cada história, né? Os livros não são assim, não tem essa dificuldade. Então, conhecer o Antigo Testamento sobre a natureza, o caráter, a personalidade de Deus, aumenta a nossa fé e nos torna melhores adoradores. Então, conhecer o Antigo Testamento, nós vamos conhecer muito sobre Deus, sobre como ele agia,
lá no Antigo Testamento. E nós vamos conseguir também aplicar isso no Novo Testamento. Saber qual é a melhor forma. Qual é a forma de se adorar a Deus? Deus sempre é o personagem central. Estudamos o Antigo Testamento porque Deus é o autor. E nele está revelada a vontade de Deus e documenta toda a história da nação que Deus criou para trazer Jesus ao mundo. Lá em Romanos, uma passagem interessante também, está na tela de vocês aí, tá aparecendo para vocês aí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Professor Regis, tá não. Não? Ainda Oi? está a Bíblia. Tá a Bíblia ainda, versão geral da Bíblia. Ó, vocês podem falar quando não estiver passando a imagem aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Apareceu aí? Sim. Sim. Romanos capítulo 15, versículo 4, vai falar assim, ó. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Já aconteceu de alguém me perguntar, então para que serve o Velho Testamento? Não serve para nada? Quando a gente tentando explicar, ensinar que o que se aplica hoje na igreja é a prática do Novo Testamento, o pessoal falou, então eu posso rasgar o Velho Testamento. Eu falei, não, com certeza não. Você não pode rasgar. Né? Isso seria um insulto. Mas você precisa tratar cada testamento em sua devida época e tentar aplicar, né? Como fala aqui em Romanos. Tudo que foi escrito no passado é para nos ensinar. Por meio da perseverança de todo aquele povo de Israel, que eles tiveram, né? Muitos erros também, né? Isso a gente não precisa copiar. Mas tudo isso para manter a nossa esperança em Jesus. O Velho Testamento nos ensina muito sobre isso. Então, existem as formas corretas para se aplicar, tá? Mas isso a gente vai falando ao longo das aulas aí. A gente vai ter uma ou duas aulas específicas para falar sobre a antiga aliança e a nova aliança. Mudou a tela aí para vocês? Sim. Mudou, né? Então, ó, com esse estudo, seremos capazes de conhecer, então, melhor a história de redenção do pecado, que começa lá em Gênesis, e teve o seu cumprimento em Jesus. Então, a história que começa lá em Gênesis, do pecado, né, lá com Adão e Eva, tudo isso vai resultar na vinda de Jesus. Ok? E também muito dos ensinos de Jesus, né, que tem relação com o Antigo Testamento. Passagens de Salmos, Isaías e outros profetas formavam parte integrante de seus discursos e ensinos, né? Essa era a Bíblia, era a Bíblia que Jesus lia. Era a chamada Septuaginta. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso daí também. Era chamada Septuaginta, que era a tradução de 70 escritores, né? 70 anciãos lá de Israel, que se juntaram e escreveram a Bíblia, o Antigo Testamento, separadamente, e todos escreveram igual. Qualquer traço, qualquer tio, tudo foi escrito de forma idêntica. E a gente só pode ter certeza que foi uma obra de Deus isso, né? Então, era a Bíblia que Jesus usava. E Jesus vai falar muito sobre Moisés, vai falar sobre os profetas, sobre Salmos. Então, o Antigo Testamento, aliás, o Novo Testamento, vamos dizer assim, ele dá a veracidade do Antigo Testamento. Então, a gente pode unir os dois com toda certeza. Muita confusão pode ser eliminada do estudo do Antigo Testamento
com um breve resumo da história que nele está presente. Muita confusão pode ser eliminada. O Antigo Testamento, então, começa em Gênesis, com a história da criação. Não tenta dar qualquer evidência da existência de Deus. Só começa contando, né, ou afirmando o que ele fez na criação. Então, não pare para pensar como foi que Deus surgiu. Se a gente for ficar pensando nisso, a nossa mente pode travar. Apenas confie que Deus é. Não é isso que Deus fala? O eu sou? Muitas vezes Deus fala isso, né? Quando Deus manda Moisés lá no Egito para resgatar o povo, mas eles nem me conhecem, né? Como eles vão saber que foi o Senhor? Apenas diz que o eu sou te enviou. Deus é. Deus é. Deus é desde o princípio. Foi ele quem criou todas as coisas. Então, Deus começou gerando o universo, seguiu criando todos os animais. A gente sabe um pouco ali da história, né? Depois ele fez o homem, né? O primeiro ser humano chama-se Adão. E depois da vértebra de Adão, Deus criou a mulher que se chamava Eva. Eu vou só colocar a música, que eu acho que tem algum cachorrinho latindo por aí. O casal tinha uma amizade íntima com Deus. Não tinha? Eles viviam ali no jardim, desfrutavam daquele jardim maravilhoso. Eles não tinham preocupação nem tristeza, não tinham conflitos, nem dores, porque viviam perto de Deus. Mas isso durou muito tempo? Não durou. Logo, todo aquele privilégio se perdeu por conta do pecado. O homem, então, ele perde a comunhão com Deus. Satanás também estava presente para tentar o homem e a mulher, a fim de que desobedecessem a Deus. Lembra como que o diabo é astuto? Como que o diabo é mentiroso? Deus deu ordens para Adão e Eva, falando que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Não foi isso que aconteceu? O que o diabo fez? Não, vocês não vão morrer. O diabo estava colocando Deus como mentiroso, sendo que, na verdade, era ele, né? O diabo que estava mentindo ali. E o homem caiu, desobedeceu. O Senhor permitia a presença do inimigo para provar o amor e a lealdade do casal. A desobediência ao Criador foi o primeiro pecado que causou consequências maiores, não só para o casal, mas também para todos os descendentes. Algumas dessas consequências foram a morte física, a necessidade de trabalhar, né, para poder comer, e as dores de parto para a mulher. Mas a consequência maior foi o quê? A perda da relação que o casal tinha com Deus. Aquela amizade e intimidade se perdeu por causa do pecado. E só havia uma solução para isso. Qual era a solução? Qual era a solução para que houvesse a reconciliação entre Deus e o homem? Quem era? Jesus? Jesus. Então, a gente pode dizer que Deus criou o ser humano para ter comunhão com Deus, não foi? Essa era a intenção de Deus. Porém, houve o pecado. Aquela comunhão, ela se perde. Então, ao longo da história da Bíblia, a gente vai ver que Deus está buscando maneiras de reconciliar novamente o ser humano com Deus. Então, de uma forma resumida que a gente pode colocar da Bíblia é: Deus criou o ser humano pecou, e Deus agora vai em busca de uma reconciliação com o ser humano. E essa reconciliação se encontra na pessoa de Jesus. O homem, né, ainda continuando aqui, ó, a solução estava em Jesus, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo e se responsabilizou pelos pecados de todos, restaurando assim aquela amizade com Deus
que o primeiro casal tinha danificado. A sua desobediência trouxe ao mundo o poder do pecado, e Jesus veio para acabar com esse poder. Em Romanos, Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Romanos vai falar sobre isso. Pelo primeiro, né, que é o primeiro Adão, que é o Adão, de fato, entrou o pecado. No segundo Adão, o que acontece? O pecado sai. Então, o autor de Romanos, Paulo, vai comparar Jesus com Adão. Interessante isso também, né? Por causa do pecado, Deus expulsou o primeiro casal do Jardim do Éden. Pouco tempo depois, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E Deus fazia parte da vida deles, já que Eva, ao ter o primeiro filho, disse: com a ajuda de Deus, o Senhor trouxe ao mundo o homem. Os filhos estavam conscientes da presença de Deus e apresentavam sacrifícios a ele. Certa vez, ao apresentar as ofertas, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O que isso resultou? Inveja. E acabou acontecendo o primeiro homicídio. Deus castigou, né, ele, expulsando de onde eles viviam, e se tornou um fugitivo errante. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, e assim a terra começou a ser povoada. Em Gênesis, é sempre o início, né? Tem a ver com a gênese, né? Genética, a criação. Primeira criação, o primeiro pecado, o primeiro homicídio. E um detalhe, quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam nus, não foi isso que aconteceu? E eles ficaram com vergonha? Eles colocaram algumas folhas para tampar, né? E o que aconteceu para tampar a nudez dele? A vergonha deles. O que Deus teve que fazer? Vamos ver se alguém está bem atento aí. O que aconteceu? Deus teve que sacrificar 2 animais, porque isso já induzia o sacrifício dos animais, né? Pelo pecado. Deus teve que sacrificar um animal. E fez Deus fez roupas, né? Foi quem que falou aí? Deus fez roupas, né, para eles. Exato. Então houve o primeiro sacrifício ali, para poder cobrir a vergonha deles. O pecado deles. Agora, quem foi o sacrifício para cobrir os nossos pecados? Jesus. Jesus. Isso não tem a ver? Deus já, né, fazendo esse sacrifício com esse animal, já reproduzindo o que iria acontecer com Jesus. Então, vê a conexão que tem desde o início até a chegada de Jesus. Então, Caim se tornou um fugitivo errante. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, e assim a terra começou a ser povoada. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, foi o antecessor de Noé. E o nome de Sete significa compensação. Por quê? Porque acabou compensando a morte, né, do filho. O aumento de homens e mulheres na terra contribuiu com o aumento de pecados e imoralidade. A situação estava tão grave que Deus decidiu destruir a terra e a humanidade com um dilúvio. Aliás, quase toda a humanidade, né? Porque havia uma família temente a Deus, que era a família de Noé. Eram 8 pessoas, não era? Noé, a esposa, os 3 filhos e as três noras. Eram 8 pessoas. De uma terra cheia de povos, cheia de pessoas, apenas 8 pessoas eram obedientes. Será que a gente está sozinho? Às vezes a gente fala, né? Nosso mundo está perdido. Somos minoria. Às vezes alguém pode achar isso, né? Somos a minoria. O mundo tem tentado massacrar aqueles que buscam os bons valores com Deus. Mas não estamos sozinhos. Mesmo que ao nosso ponto de vista pareça sermos poucos,
aos olhos de Deus, é o suficiente para mudar o mundo. Foi isso que Deus fez com Noé e a sua família, né? Deus, né, encontrou ali em Noé um homem justo. Então, Deus o instruiu para que ele e seus 3 filhos construíssem uma arca para salvar do dilúvio que viria, né? E Noé até pregou para o povo, mas a maldade e a violência era tanta que ninguém quis dar ouvidos a Noé. Ninguém, somente a família. A arca foi finalizada após 100 anos. 100 anos, imagina? 100 anos construindo uma arca. E Noé fez tudo conforme Deus havia instruído. Durante 100 anos, construindo e pregando o arrependimento ao povo, e ninguém se converteu. E algo interessante que nós podemos aplicar aqui nesse contexto de Noé, sobre a questão do silêncio das Escrituras. Quem se lembra da madeira que Deus pediu para que Noé construísse? Era uma madeira de cipestre, né? Cipreste, não era isso? Não era esse tipo de madeira? Agora, será que Noé poderia usar um outro tipo de madeira? Ah, essa madeira aí que Deus pediu tá difícil. Eu vou pegar um eucalipto aqui que tá muito mais fácil. Noé tinha essa opção? Com certeza não. Deus falou, ó, faça cada detalhe da arca, faça com tal medida. Normalmente, quando se fala de côvado, era mais ou menos a medida do antebraço de um homem. Quando fala em côvado, tá? Eu acho que dá aí uma média, eu preciso lembrar, 40 e poucos centímetros, se eu não me engano. Mais ou menos. Então, em côvados media dessa forma. E Noé foi específico, fez cada tamanho que Deus havia ordenado. Ah, passou 1 centímetro, não tem problema. Não, fez de acordo com o que Deus mandou. É isso que a gente precisa fazer também. Apenas 8 pessoas foram salvas. Então, uma nova geração vai ser formada, então, a partir da família de Noé. Infelizmente, vemos na história que o ser humano não deixou de se corromper com o pecado. Mesmo depois de ver a mão de Deus pesar sobre a humanidade, o que acontece? O povo continuava a pecar. Não tinha jeito, o povo era teimoso. Se tinha uma coisa que o povo era obediente, alguém sabe qual que era a obediência que o povo seguia à risca? Quem sabe? Vou falar aqui. Era multiplicar. Era fazer filho. O povo obedecia a Deus dessa forma. O povo fazia filho, mas deixava de cumprir com muitas ordens de Deus. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis vai relatar a história da criação do primeiro homem, da sua desobediência, né, a Deus, e a perda da sua comunhão, da comunhão com Deus. Veremos também alguns dos esforços de Deus para convencer o homem de que a única maneira de viver seria restabelecer a amizade com ele. Tudo que o Senhor fez, né, foi rejeitado pelo homem, que continuava com sua rebelião. Algo a mais tinha que ser feito. Algo que acabaria com o poder que Satanás exercia sobre o homem. Então, Deus tinha alguns planos. O restante da história de Gênesis relata o que Deus, né, fez e continua a fazer para salvar o homem, restaurando assim aquela amizade perdida. Então, até o capítulo 11, a gente vai ver essa primeira parte da criação, o dilúvio, até chegar ali a gente fala como pré-história, Depois a gente vai falar sobre a era patriarcal. Quem lembra quem são os patriarcas?
Abraão, Isaac e Jacó? Abraão, Isaac e Jacó. Eram os patriarcas, né? Quem era Israel? Jacó. Jacó? Foi isso, Vitor, mesmo? Isso. Ah, legal. É que às vezes eu faço essa pergunta, às vezes há pessoas que não sabem que Israel e Jacó é a mesma pessoa, né? Só teve o nome alterado. Então, quando nós falamos sobre as 12 tribos de Israel, estamos falando sobre as 12 tribos também de Jacó, ok? O plano de Deus começou a tomar forma em Gênesis capítulo 12. Havia apenas uma maneira para mudar a situação, já que o ser humano havia falhado várias vezes. E era evidente que isso dependeria totalmente da decisão de Deus. Com a vinda de Cristo, a morte e ressurreição nos possibilitou de termos a presença de Cristo em nossas vidas. Deus nos ama, apesar das nossas desobediências. Mas não que isso nos permita ser desobedientes. Deus nos ama, apesar da nossa desobediência. Mas Deus espera que todos cheguem ao arrependimento e aceitem a Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 12, Deus escolhe um homem chamado Abrão, e depois vai ser chamado de Abraão. Ele seria o início desse plano de restaurar o ser humano. Uma promessa muito importante, pois dizia que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E com certeza isso foi cumprido em quem? Em Jesus. Tudo ou toda a promessa que foi feita, tudo vai ser cumprida na pessoa de Jesus. Essa promessa incluiria uma nova nação e uma nova terra. Seria formada pelos descendentes de Abrão, um povo que traria o Salvador. Qual foi a tribo que Jesus veio? Judá. Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas havia outras tribos, né? Mas especificamente a tribo de Judá viria a Jesus. A terra prometida, Canaã, que hoje é conhecida como o Estado de Israel. Deixa eu passar aqui, ó. A promessa de Deus, primeiramente, era do nascimento milagroso de um filho, né? Ao casal Abraão e Sara. Um filho que, em termos humanos, seria impossível, já que eles eram idosos e não podiam gerar filhos. Ele tinha 75 anos e Sara 65. Hoje, ao nosso ponto de vista, é impossível, né? Impossível ter um filho a essa idade. Passado um tempo, como a promessa ainda não havia sido cumprida, o que Sara quis fazer? Não é a Sara aí não, tá? A Sara quis dar um jeito. Vou dar minha serva Agar, né? Para que Abraão a tome como mulher e lhe conceda um filho. Mas a vontade de Deus era com Agar? Não, era com Sara. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. Ismael, então, era o irmão ali de Isaac, né? Por parte de pai. Porém, a promessa de Deus não era com Ismael. Deus abençoou Ismael, ele fez pai de 12 príncipes. A Bíblia vai falar isso também. Tornaram os povos árabes. Então, de onde que é o povo árabe? É da descendência de Ismael. Ainda tem muitos conflitos entre judeus e árabes, por uma decisão improvisada de Sara e permissão de Abraão. Então, até hoje, né, tem esses conflitos. Tudo por causa de uma decisão improvisada. Então, não improvise. Não improvise com Deus, tá? Façam de forma correta. Mas a promessa de Deus ainda não havia sido cumprida. 99 anos de idade, Deus aparece a Abrão, ele fala sobre a promessa e a aliança que faria com ele e seu descendente. O que aconteceu? A Sara deu risada. Passado um ano,
Deus cumpre a promessa. Então Isaac é gerado. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Uau! Deus é Deus, né? Não se pode duvidar das promessas de Deus. Isaac, filho de Abraão e Sara, cresceu e teve 2 filhos. Um deles se chamava Jacó, né, onde mais tarde o nome foi mudado para Israel. E essa mudança de nome para Israel era o nome da nação que seria formado de seus descendentes, que eram as 12 tribos de Israel. O restante do livro de Gênesis será voltado para os filhos e seus descendentes. Vai falar sempre acerca da história de Jacó ou de Israel, né? E com seus filhos. A promessa de um filho para Abrão estava crescendo em números. E todos viviam na terra prometida por Deus, que era Canaã. E Canaã tem a ver com Cã, um dos filhos de Noé. Lembra quem eram os filhos de Noé? Cã, Sem e Jafé? Isso, Regis, eu acho que Oi? tá mudo aqui. O meu? Bom, aqui está normal. Tá me ouvindo Aqui normal? tá normal. Aqui não é normal. Ah, ok. Voltou aí, Vitor? Talvez seja um problema lá. Creio eu. Talvez seja a conexão. A conexão talvez não esteja bem. Alguém deve Aí. ter mandado. Eu vou responder aqui. Pode ir fazendo. Então, todo o restante do livro de Gênesis vai ser voltado para a família de Jacó, a família de Israel e as 12 tribos, né? Até chegarem lá no Egito. Tá aqui. No capítulo 37 de Gênesis, acontece algumas coisas interessantes. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo para o Egito. E acontece muitas coisas nesse período, e José se torna governador do Egito. A gente não vai falar toda o que aconteceu, né? Talvez vocês conhecem bastante a história que José foi preso, né? Porque foi acusado de tentar abusar da mulher de Potifar, né? E ele vai revelar alguns sonhos lá do copeiro, do padeiro, enfim. Tudo vai resultar para que ele se tornasse governador do Egito. Tudo depois de algumas interpretações, né, desses sonhos que Faraó teve. Lembra lá das 7 vacas magras, né? Das 7 vacas gordas, das 7 espigas de milho. Tudo isso vai resultar como José, governador do Egito. Depois da seca, o que aconteceu? Todos os povos vinham até o Egito para ter alimento. Então José, com a sua sabedoria, não, com a provisão, com a permissão de Deus. Egito se tornou ali um país que fornecia alimento para todos os outros, graças à provisão de Deus usando José. E qual família que foi buscar mantimento? A família de José, o seu pai com seus irmãos, porque toda a terra passou por fome, né? Como está escrito aí, ó, a família de Jacó não foi diferente. Eles acabaram se mudando para lá, após a reconciliação com José. Tem toda uma história, né? Os irmãos foram lá, pegaram alimento, José encontrou com eles nem reconheceram, né, José, mas há toda uma história ali por trás disso, que no final acaba toda a família, aproximadamente 70, 75 pessoas foram morar lá no Egito, com a permissão de Faraó, né, considerando então ali o José como governador. Então Deus trabalha de forma perfeita, perfeita. Mesmo os irmãos vendendo José, né, e acabou falando para seu pai que ele havia sido morto, Deus, mais para frente, iria usar José para que toda a família fosse reconciliada, fosse suprida.
Então, veja o que Jacó disse lá em Gênesis, capítulo 45. Vamos ler essa passagem? Gênesis 45, versículo 7 até o 8. Quem pode ler para a gente aí? Ô, Aloysio, você pode ler aí para a gente? Gênesis 37, 47. 47. Aliás, desculpa, 45, 45. 45, versículo 7 e 8. Desculpa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso. Então, creio que José é um caso muito vivo sobre isso, né? Achando que estavam prejudicando José, né? Fazendo aquilo com que fez com ele, o vendendo, né? Para mercadores ali. Na verdade, ele estava planejando tudo que iria acontecer no futuro. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Mesmo que às vezes a gente pense que vai dar errado, acha que é alguma tragédia, no final Deus vai converter em bênçãos. A gente precisa crer nisso, né? As histórias nos afirmam isso, né? Com tantos personagens. Então a gente precisa confiar. E eu sei que José confiou. José foi uma pessoa muito temente. Mesmo apesar de passar por tudo aquilo que ele passou, uma coisa ele tinha: está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E a gente precisa ter essa certeza também. Os filhos de Jacó foram com aproximadamente 75 pessoas para o Egito. E lá se estabeleceram como convidados pelo faraó, por ser família de José. Eles eram tratados com respeito. Muitas vezes a gente pensa lá no Egito, né, o povo lá no Egito, como escravos. Mas no início não foi assim. No início, com essas pessoas, com 75, eles foram como convidados. Eles eram tratados com respeito. Mas, ao passar do tempo, o povo foi crescendo, né, em números, foi se multiplicando. E aquele faraó que conhecia a história acabou morrendo. E o novo faraó, que não conhecia José, começou a tratar de outra forma os israelitas, onde passaram a ser escravos. E viveram dessa forma por um período aproximado de 400 anos. Então, o livro de Êxodo, né, que é o livro depois de Gênesis, vai relatar o sofrimento desse povo. Então, o faraó, vendo que os israelitas, né, ou os hebreus, como eles costumavam chamar também, começou a crescer em número, eles pensaram, vamos mantê-los escravos, porque senão daqui a pouco eles vão começar a dominar a gente. Então, eles começaram a forçá-lo a trabalhos escravos. Após 400 anos, Deus decidiu libertar o povo da escravidão do Egito. Deus preservou a vida de Moisés, após um decreto do faraó em matar todos os meninos israelitas. Todos conhecem a história de Moisés? Como que ele foi colocado num cesto, né? E qual foi... Só algo interessante que eu acho também. O que salvou Moisés, quando ainda bebezinho, naquele cesto? Pode habilitar aí quem quiser responder. A irmã dele, quem cuidou dele e entregou para a filha do rei?
Sim, Ah, também. É uma a outra, filha do Faraó. é uma outra coisa. Tem a ver também, eu vou voltar, que era para mim ter feito essa pergunta. Lá no dilúvio, o que salvou O cesto, né? Com, como foi feito o cesto? o cesto, Com betume, alguma coisa assim, tipo isso, assim. piche, né? Fala piche, né? Ixi, betume, sei lá, é mais ou menos isso. Também, mas é um elemento principal que é necessário para nós hoje. Aconteceu lá no dilúvio. O A água. que salvou a família de Noé? Alguém Só uma respondeu. família não é foi a arca. O que Ah, sustentava? tá. Com quem foi feita a arca, isso? Não, o que sustentava a arca durante o dilúvio? Ó, deixa eu. Com quem que era Água. mesmo o nome? É a água, né? A água. A água. Isso é um fato, porque lá em 1 Pedro, vou compartilhar essa passagem com vocês. Deixa eu pegar aqui. Provavelmente a gente vai ler mais para frente, mas só para a gente adiantar. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, abram lá. 1 Pedro, capítulo 3. Depois vocês podem ler o contexto aí, mas a gente vai só focar aqui na passagem a partir do 20 aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vai dizer assim: que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio do quê? Alguém está com a leitura aí acompanhando? Por meio da água. O versículo 21 vai confirmar. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Um elemento primordial lá no dilúvio é o elemento primordial para nos dar a salvação, que é através do batismo, é a água, é a imersão. A gente vai falar mais sobre isso daí. Então, veja como que a Cara, história, eu não tinha pensado sobre isso. Primeira Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 3, eu li do versículo 20 até o 21. 3, 20 a 21. Isso. Uhum. Tá bom. Vamos analisar essa passagem. É Tudo é a interessante. ver com água. Tá. Oi, Batismo, versão, tudo. é interessante como que a história se conecta, né, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muito interessante isso. Pelo menos para mim, né, eu acho. Então, Deus preservou a vida de Moisés após esse decreto, né, do faraó em matar todos os meninos israelitas. Ele foi colocado num cesto e posto num rio. E Moisés foi criado e educado na cultura egípcia e se tornou um grande homem. Tudo isso já sendo preparado por Deus. Foi por meio dele que Deus tirou o povo da escravidão após as 10 pragas. Todos lembram das 10 pragas? A última praga foi a morte dos primogênitos, o povo egípcio. O povo de Israel foi protegido após as orientações de Deus sobre os sangues nos umbrais das portas. Isso era a Páscoa judaica. Qual que era o principal, né, fato ali para que as pessoas passassem sangue nos umbrais da porta? Eles tinham que sacrificar, né, um cordeiro, e só um minuto.
Desculpa, foi um pequeno acidente com meu filho aqui, que ele caiu e estava chorando ali. Desculpa aí. Então, a Páscoa judaica, qual que era, o que eles deveriam fazer? Ficar ali com o animal, e dizem que eles, para sacrificar os animais, eles tinham que segurar na cabeça dos animais e passar a faca no pescoço, para acontecer o sacrifício. E eles passavam o sangue nos umbrais. E o que isso iria acontecer quando viesse o anjo destruidor de Deus? Quando o anjo visse o sangue lá no umbral, o que o anjo destruidor faria? Passaria reto. Quase. Quase. Passava Por cima. por cima. Isso é o significado de Páscoa. Passar por cima. Pascoal, passar. Passar por cima. Esse é o sentido, é o significado de Páscoa. Passar por cima. O anjo via o sangue nos umbrais, eles passavam por cima e ia atacar os primogênitos dos egípcios. E o que isso lembra para nós hoje? Ou seja, só voltando, o que livrou o povo? Foi o sangue, não foi? Se alguma casa dos israelitas não tivesse o sangue, não tivesse sido feito conforme Deus havia orientado, haveria morte ali. Mas o sangue nos umbrais, na porta, na madeira, né? Isso vai lembrar, isso vai trazer para nós o sangue de Jesus na cruz, né? É tudo isso ligado. Agora, o que isso faz lembrar você? Hoje, nós partimos o pão, bebemos o suco de uva, relembrando do quê? O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ou seja, cruz, morreu, ressuscitou. isso está ligado ao quê? À ceia, não é? Sim. Ou seja, hoje nós comemoramos a Páscoa, essa Páscoa judaica? Não. Nós comemoramos a ceia. Nós relembramos a ceia, que tem a ver com esse momento lá dos israelitas. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus derramou o sangue na cruz. E esse sangue derramado na cruz nos livra do pecado. Eu não vou lembrar agora a passagem, mas fala que o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. O que significa propiciação? É desviar a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos aqueles que estão no pecado. Sim ou não? Aqueles que vivem no pecado, a ira de Deus está sobre eles. Mas quando a pessoa se converte a Jesus, aceita Jesus como Salvador, aceitando esse sacrifício, esse sangue derramado, então o Espírito Santo habita em nós. E esse sangue faz com que a ira de Deus se desvie de nós. Essa é a ceia, né? Então a Páscoa dos judeus tem a ver com a ceia, ou a ceia tem a ver com essa Páscoa dos judeus. O povo finalmente a esse número. Porque a Bíblia fala que eram 600 mil homens de guerra. Quando fala em 600 mil homens de guerra, são pessoas com uma certa idade, né? Eu não sei qual que era a idade estabelecida.
Mas aqui não está contando crianças, não está contando pessoas idosas, não está contando mulheres. Então, a gente pode colocar aí 2 milhões de pessoas tranquilamente. E saiu do Egito. De 72 pessoas para aproximadamente 2 milhões de pessoas. Dá para enxergar aí um pouco a promessa feita a Abraão, uma multidão já começando a se criar, mas isso vai ser finalizado em Jesus. Porém, como o povo era rebelde, eles ficaram vagando pelo deserto por 40 anos. 40 anos. Uma viagem que aproximadamente duraria, se não me falha a memória, cerca de 1 mês. Uma viagem que duraria cerca de 1 mês, eles ficaram por 40 anos pela rebeldia. Pela rebeldia daquele povo. Lembra que o povo falava? Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? Para morrer de sede aqui no deserto? Lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha água. O povo reclamava, murmurava. O povo estava com o coração voltado ainda para a escravidão. Quando eles, de fato, têm ali a liberdade, eles começam a reclamar. Eles não consideraram nada do que Deus fez por eles. E muita gente faz isso, não considera todo o plano, todo o sacrifício de Deus. Eles tinham muita dificuldade em obedecer a Deus. Muitos morreram nesse percurso por conta da dureza de coração deles. No deserto, Deus dá as leis ao povo. Os 10 mandamentos e outras leis. Aproximadamente 613 leis. Aproximadamente 613 leis. Tudo isso vai acontecer lá no Monte Sinai, né? Quando Moisés sobe lá para receber as tábuas da aliança, e tem toda a história que a gente vai chegar lá também. Toda a instrução para que a nação fosse protegida e única dentre todas as outras. Afinal, essa era a nação, era o povo de Deus. Os israelitas eram conhecidos como o povo de Deus. Agora, de 2 milhões de pessoas, quantas pessoas que saíram do Egito que entraram na Terra Prometida? Quem lembra? 2 pessoas. 2 pessoas. Josué e Caleb, né? Josué e Caleb. Ou seja, as demais pessoas que entraram na Terra Prometida eram pessoas de 40 anos para baixo. Vamos dizer que eram os descendentes daqueles que morreram, né? 40 anos para baixo. A gente não tem o número de pessoas que entrou, mas certamente elas tinham de 40 anos para baixo. A maioria das pessoas que saíram do Egito pereceram lá no deserto, por conta da rebeldia. Muitos morreram nesse percurso. Já li isso daqui. Deixa eu passar aqui. Finalmente, o povo começa a conquistar novamente a Terra Prometida. Lembra que a família lá de Jacó, com 75 pessoas, estavam em Canaã. Por conta da fome, eles foram para o Egito, ficaram lá escravos, e outras pessoas tomaram conta da terra. Então, eles tinham que fazer o quê? Reconquistar, vamos dizer assim, né? A Terra Prometida. Bom, aqui já falei dos milhares que saíram do Egito, apenas 2 entraram na Terra Prometida. Uma geração formada no deserto que entra, né? Todos menos de 40 anos de idade. E eles começam a conquistar a terra conforme Deus havia ordenado. E Deus orientou para que expulsassem todo o povo inimigo. Mas foi isso que aconteceu? A ordem de Deus era para que expulsassem todo o povo que estavam habitando nas terras. Mas não foi isso que aconteceu. Logo, esses inimigos que ficaram começaram a oprimir os israelitas. Então, o que vai acontecer? Deus vai levantar juízes. Lembra de juízes? Para poder libertar, né, e governar o seu povo. A história de juízes é interessante, mas triste, porque a gente vê o povo de Deus oscilando.
o povo de Deus, eles pecam, eles caem em mãos inimigas, Deus levanta um juiz e o povo se reergue. Novamente eles cometem pecado e esse povo de Deus é tomado pelos inimigos novamente. Deus levanta de novo um juiz e o povo se levanta novamente. E assim vai, até chegar o período dos reis. Não demorou muito e o povo começou a pedir reis, pois queriam ser igual, né, às demais nações. E Deus permitiu isso. O povo não quis deixar que Deus os governasse, mas eles quiseram imitar as nações vizinhas. Ao invés de resolver os problemas com o rei, o que aconteceu? Gerou muitos outros problemas e muitos desafios à nação de Deus. Primeiro rei, Saul, da tribo de Benjamim. Segundo rei, Davi. A gente talvez conhece bastante sobre Davi, né? E o terceiro rei foi Salomão, que era filho de Davi. Cada um governou o povo por 40 anos cada. 40 anos cada rei. Total de 120 anos. E até aqui é conhecido como Reino Unido. Por que Reino Unido? Quem poderia dizer aí por que até Salomão o povo é conhecido como Reino Unido? Porque as 12 tribos estavam todas juntas. Estavam todos juntos. Deixa eu pegar aqui, peraí. Isso. Após a morte, então, de Salomão, né, que foi o último desses reis aí do período unido, o que aconteceu? Houve o quê com a nação de Israel? Quem lembra um pouco aí da história para contar para a gente? Vai ver que Separação, né? De 2 tribos se separaram, formaram Judá. Isso, houve a separação, né? Sim. Então, a gente vai começar a conhecer mais para frente, vamos dizer, 2 povos, né? Dividido aqui. Nação de Israel. Qual era a nação de Israel? Era formada por 10 tribos e elas foram também chamadas como Reino do Norte. E os judeus se concentraram entre a tribo de Judá e de Benjamim. E foram conhecidos também como Reino do Sul. Então, a partir desse momento, o povo é dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino de Israel, Reino de Judá. E essa divisão aconteceu aí por volta de 931 antes de Cristo. E não demorou muito, deixa eu passar aqui, já está quase dando a hora, não demorou muito tempo após a divisão, cerca de 200 anos, e o Reino do Norte foi invadido e conquistado pelos assírios, em torno de 722 a.C. E após muita rebeldia, pecado e mistura com povos pagãos e idolatria, o povo foi completamente devastado e jamais foi restaurado. Quem já ouviu falar dos samaritanos aí? Na época de Jesus, fala-se muito deles, né? O povo samaritano, eles são resultado, né, vamos dizer assim, dessa nação de Israel, porque eles se misturaram com outros povos, com outras nações pagãs, onde acabou sendo extinta a nação de Israel. Por isso que na época de Jesus, não se fala muito sobre os israelitas, mas se concentra nos judeus, porque foi esse povo, né, que foi, de certa forma, ali preservado por conta da promessa que viria Jesus, né, da tribo de Judá. Então, o povo de Israel se perdeu, foi extinto.
Por isso que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, por conta disso. Em algumas viagens do povo judeu, eles davam a volta para não passar dentro do território samaritano. Eram inimigos, eles não se misturavam. Então, quando se falar do povo samaritano, lembra-se do povo de Israel que se perdeu, né, com tanta idolatria e mistura de povos. Quem já ouviu falar dos gentios? Ou quem são o povo gentil? Não é gentil de gentileza, não, tá? É, Quem lembra aí, quer falar? são os demais povos, né? Sem ser os israelitas e judeus. Isso, os demais povos. Podemos dizer ali que existia o povo de Israel, né, o povo judeu, e os gentios, aqueles que não eram da linhagem de Israel, né? Eram todos os outros povos. Os romanos, os gregos, enfim. Nós aqui somos, de certa forma, gentios, né? Mas a gente sabe que na Bíblia, no Novo Testamento, não se usa mais esse termo. Passar aqui. Ambos os reinos caíram em mãos inimigas. O reino de Judá, de onde viria o Messias, também caiu. Eles foram rebeldes também. Lá no ano de 586 a.C., aproximadamente, eles caíram na mão dos babilônios. Quem se lembra dos babilônios aí, né? Do rei Nabucodonosor aí, grande, era famoso, né? Famoso até hoje, né? Se recorda bastante do reino dele. Após 70 anos de escravidão, e isso foi profetizado por Deus, alguns judeus retornaram com permissão para reconstruir o reino de Judá, que havia sido destruído pelos babilônios. E o restante da Bíblia vai relatar sobre a história do povo com seus reis, sobre os cativeiros e sobre os profetas. Mas ainda veremos mais sobre esses livros, tá? Não acabou ainda, a gente vai falar mais. Depois especificar em cada livro ali na próxima aula. Então, no Antigo Testamento, nós temos basicamente 4 divisões dentre os 39 livros, tá? Os 5 primeiros livros, que é o chamado Pentateuco, né? Ou a Torá, são 5 livros da lei, de Gênesis até Deuteronômio. São 5 livros da lei. Há também 12 livros de história, que ele vai de Josué até Esther. E também há os 5 livros de poesia, que é de Jó até Cantares de Salomão. E nós temos também os 17 livros dos profetas. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre os profetas maiores e os profetas menores, né? Que nada tem a ver com a importância, mas é mais pela quantidade mesmo do conteúdo do livro escrito, tá? Pegando aí de Isaías até Malaquias. Vamos ver resumidamente, né? Deixa eu pegar aqui. A gente vai deixar para a próxima aula o restante. A gente vai ver resumidamente, né, nos próximos slides aí, como que esses livros, né, de Gênesis até Apocalipse, vai entrar na história, tá? Não é complicado e nos ajuda muito em nossos estudos pessoais e ter uma boa compreensão do Antigo Testamento. A gente só fez um panorama aí, bem resumido. Se fosse para a gente detalhar tudo, aí a gente ficaria dias aí falando. Mas a gente vai tentar agora pegar cada livro do Antigo Testamento e tentar encaixar na sua história, na história do povo judeu, tá? Porém, isso vai ser na próxima aula, tá? A gente tenta encerrar isso daí. Eu falei que essa aula seria um pouco mais maçante, porque a gente iria falar mais, né? No caso eu, né? Vocês vão dormir
ou sonhar com a minha voz aí durante a semana inteira. Desculpa por isso, tá? Mas Que nada, a aula foi boa. alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? A gente parou praticamente aí metade do slide. Tem mais uns 30 e poucos slides aí que a gente talvez consiga trabalhar na próxima aula. Mas alguma dúvida? Principalmente no final da primeira aula, da segunda aula. Nessa questão desse panorama geral da Bíblia aí, há muita história. Há muita história que a gente não contou, porque senão a gente vai ficar horas e horas falando aí. Mas é só para a gente entender um pouco da criação, como que foi a formação ali dos povos, né, até chegar lá em Abraão, em Isaac, em Jacó, como que a tribo foi constituída. Eles ficaram lá um tempo no deserto como escravo, até chegar a libertação através de Moisés, e ali tem toda uma história. Mas a gente vai tentar aplicar um pouco mais, né, sobre cada livro, contando um pouco de cada livro na próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Não. Dúvida eu não sei, mas cada dia eu aprendo mais um pouco. Que bom. Parte histórica, às vezes, é um pouco maçante, mas é que se a gente não faz esse panorama histórico, a gente não consegue compreender o porquê Jesus veio, como foi essa vinda dele. Então, a gente só consegue compreender voltando à história. A gente até poderia entrar diretamente, vamos estudar sobre Jesus. Aí vocês vão, alguns, de repente, falam assim, não, mas aquele mandamento que Jesus lembra no Novo... Aí volta no passado, vem para o presente, e por que que lá foi dito? E aí Jesus lembrou, mas não é mandamento, é mandamento. Essa compreensão, dessa navegar do Velho Testamento para o Novo, tem que ter essa compreensão histórica. Sem a compreensão histórica, a gente vai ficar achando que tudo está certo, né? Lei do Velho Testamento se aplica no Novo Testamento. Não, não. A gente vai ver que tem coisas do Velho Testamento e que são leis universais e Jesus aplicou no Novo Testamento. Não muda. Mas lembrando, Jesus vai fazer o que Deus fez no Velho Testamento. Jesus é específico quando ele fala sobre as suas ordenanças, sobre os seus ensinos, né, os seus mandamentos. Isso é um fato do início ao fim. Sim. Muito Exatamente. bem, boa aula. Muito boa. A próxima aula a gente vai voltar. Gênesis falou sobre isso. Êxodo, qual o significado de Êxodo, né? Por que foi escrito, o que vai retratar? Levítico, Números, né? Deuteronômio, qual o significado desses livros aí? E tentar ver que há situações que, assim, a Bíblia, a nossa Bíblia, se você for ver a ordem aqui, ela não é a ordem histórica, né? A gente vai tentar encaixar cada livro no seu período. Um exemplo, o livro de Juízes. No livro de Juízes, aconteceu algumas situações que foram escritas outras cartas. Quais são essas cartas? Então, a gente só vai tentar, essa carta foi escrita na época de Juízes, essa outra carta foi escrita na época dos reis, só para a gente tentar compreender um pouco mais aí da história. Pelo menos vai dar uma ajuda aí para quando vocês forem fazer as suas leituras e os seus estudos pessoais aí, e aplicações também. Ok. Amém? Amém? Amém. Obrigado, então, pela paciência de Jó, né? Usa bastante esse... Obrigado pela paciência de vocês. Preciso muito dessa paciência de Jó, nossa. É bom, porque a gente... Aumentar o pavio todos os dias. Hoje em dia, a gente precisa muito. Isso mesmo. Hoje em dia mesmo.
Eu que digo que hoje eu passei um dia bastante turbulento no serviço, mas graças a Deus estou aqui hoje, deu tudo certo. Paciência que dá Sim. certo. Sim. Todo dia tem sempre. No final dá tudo certo. É Gente, verdade. muito obrigado. Que Deus esteja abençoando vocês. A gente, antes de terminar a gravação, a gente vai fazer mais uma oração, agradecendo aí e que vocês tenham uma ótima noite. Caco quer conduzir aí? Pode ser. Vamos fazer uma oração e aí a gente se despede. E a hora que eu desligar, só lembrando, eu que tenho que desligar para poder fazer o final aqui da gravação, ok? Então Ok. vamos orar. Ok. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos, Pai, ao Senhor, pela vida que o Senhor concedeu a nós, ó Pai, a cada um de nós, nesse dia, podendo estar com as nossas famílias, podendo estar, ó Pai, nesse momento estudando sua palavra, podendo, ó Pai, ter a oportunidade de poder servir ao Senhor nesse dia. O Senhor esteja concedendo a cada um de nós sempre esse privilégio de estarmos ainda nesse mundo, ó Pai, podendo aproveitar o que tem de melhor, ó Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós nesse mundo, e podendo principalmente agradar ao Senhor, ó Pai. Nos conceda sempre a oportunidade de conhecer a sua palavra, conhecer os seus ensinos, e ter mais, ó Pai, intimidade, mais relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, ó Pai, que nos direciona e que nos coloca, ó Pai, em direção ao caminho certo, e vivendo uma vida mais santa e agradável ao Senhor. Esteja abençoando a cada um de nós, ó Pai, os alunos da escola, e concedendo também, ó Pai, um bom descanso nessa noite. Em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém. 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 Obrigado Muito obrigado. Uma boa noite. mais uma vez, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Um Até beijo semana que vem. e até Boa noite a Até. todos. Bom descanso a todos, Deus abençoe mais uma Obrigado, vez. obrigado, Regis, igualmente. muito obrigado. Semana que vem, então, semana que vem o Regis termina essa lição. Bom, a gente acha que termina, né? E aí, então, na outra eu pego, né, essa turma aqui, aí eu vou mais 3 aulas com vocês aí. Aí nós vamos fazer essa mudança de professores. Aí eu vou pegar na goela de vocês vão ver. revezamento. Gente, boa noite. Bom Sexta-feira eu não vou descanso. estar contigo, cara. Sexta-feira a gente está junto. É isso aí. Um abraço, Sexta-feira não vou gente. estar porque tenho encontro de casais. Ah, ok. Não, aproveita. Tá? Deus abençoe a todos. Um Tchau, abraço, Sara. abraço. Até, Tchau. Terezinha. Tchau, Vitor. gente. Um bom descanso a vocês. Aloysio, Vou Aline. desligando aqui. 3, 2, 1. Tchau, tchau.